Eu sou a Maria Olívia Machado e nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre 7 erros que eu vejo o advogado cometendo na sua carreira. Mas antes disso, se você percebe que você está tendo uma dificuldade nesse início da carreira, se você se identificar com algum desses erros, já deixa o seu like, assina o nosso canal, compartilha com pessoas que você percebe que podem precisar desse material e que você pode ajudar. Então, o primeiro deles que eu quero falar é a questão de deixar de investir na sua marca pessoal ou descuidar da sua imagem profissional. Gente, no primeiro dia que você pisa na faculdade de Direito, você já vira um profissional. A gente precisa deixar a imaturidade da época de escola, aqueles comportamentos do que você publica nas redes sociais, que hoje em dia são grandes pontos de filtros para as empresas, para o escritório de advocacia, em relação àquilo que você vai construir. Então, se você não cuida dessa imagem, se você não entende, como usar as redes sociais, aliás, já pararam há muito tempo de ser só um ambiente que você vai ver lá fotos de amigos e coisas desse tipo, para virarem realmente um ambiente profissional que você pode aí construir uma marca pessoal muito mais interessante para a sua advocacia. Então, cuidado nesse aspecto, no próprio ambiente de trabalho, a roupa que você veste. Muitas vezes as pessoas usam roupas de sair, de festa, para o ambiente de trabalho, não cabe. A gente tem que ter esse cuidado de que são ambientes diferentes e se a gente está trabalhando no presencial, a gente tem que se colocar dessa forma. Também descuidar da imagem profissional em relação a esse ambiente que a gente está por trás das câmeras, no trabalho remoto, e que eu vejo muita gente em reuniões, às vezes no celular, não prestando atenção ali, sem realmente cuidar dessa imagem, do fundo, do barulho, ambiente que não pode ser excessivo. Se você está numa reunião importante, está numa reunião com seu chefe, é claro que naturalmente você pode ter um filho, um cachorro, alguma coisa aí nesse ambiente de casa, mas é interessante você realmente se preocupar com esse olhar para isso, porque isso faz toda a diferença para a sua carreira. Depois, a questão de montar um escritório físico sem estar preparado. Gente, o escritório é uma responsabilidade extremamente grande. Se você ainda não está preparado ainda para atender um cliente, não tem alguma pessoa para te mentorar nesse sentido, se você não conhece o direito de uma forma mais profunda, de maneira que você possa de fato resolver aí as complexidades dos problemas dos clientes de vocês, tomem cuidado em relação a montar esse escritório físico logo no início da carreira. A reputação é uma coisa que é muito importante que a gente cuide nos dias de hoje. E se antigamente cada pessoa que falava bem da gente passava para mais ali um círculo de 3 a 5 pessoas, e uma pessoa que falava mal passava para um círculo de 7 a 10, hoje em dia, com as redes sociais, o WhatsApp, com essa comunicação digital, isso vai aí para um número de pessoas sem tamanho. Então tome cuidado com isso. Quer montar o seu escritório de advocacia? Se prepara para isso. Às vezes você pode trabalhar em parceria com uma pessoa mais velha que pode te ajudar, que pode te orientar, que pode te dar dicas daquilo que você não sabe para você resolver um problema. Então toma cuidado com esse aspecto também na sua carreira. O terceiro ponto é não se especializar. Mas Olívia, eu estou no início da carreira, eu ainda não sei o que eu quero fazer no direito, mas assim, o direito hoje em dia tem uma complexidade de áreas fora do comum. Antigamente você tinha muito menos áreas e também segmentos de mercado cada vez mais complexos e profundos, que se o advogado não se preocupa em se especializar, ele acaba não sendo bom em nada. A gente entender esse caminho que a gente quer seguir, desde uma escolha por um direito tributário, por um direito trabalhista, por um direito consumidor, um direito civil, por aí vai, societário e tantas outras áreas, direito digital, é extremamente importante para, inclusive, a gente investir em fazer uma pós-graduação, se qualificar. A gente sabe que para muitas profissões hoje em dia realmente o currículo não tem tanta importância, até porque algumas profissões são muito baseadas hoje em dia em cursos
autônomos que você acaba fazendo no mercado. Não tem nem necessariamente uma formação específica em relação àquela área. Mas no direito não é assim. A gente tem as formações, a gente passa pela faculdade, a gente passa por pós-graduação, a gente passa por mestrado, a gente passa por doutorado e tantas outras coisas para ir qualificando o nosso currículo. Então você saber aí no início da sua carreira, aquela matéria que você teve mais afinidade na faculdade, que de repente você buscou aí fazer uma segunda fase do exame da ordem, você se especializar, você realmente focar, vai te dar muito mais direcionamento. O próximo passo que eu vejo como erro muito grande é não investir no seu networking. Gente, o seu networking, os relacionamentos que você cria, é engraçado porque quando a gente fala de networking na parte de carreira, parece que a gente está falando sobre algo de outro mundo, né? Mas nada mais é do que se relacionar. É você realmente ter aí essa troca, construir conexão com as pessoas. O direito é uma profissão de pessoas, para pessoas, com pessoas. Se você não investe em construir essas pontes, essas trocas com pessoas que são importantes para a sua carreira, você não vai em frente. Eu vejo muitos profissionais colocando que a minha carreira foi eu que lutei, é responsabilidade minha, eu consegui chegar lá. Essa linha é um tanto quanto narcisista. Na verdade, a gente chega lá porque outras pessoas abrem portas pra gente, porque outras pessoas resolvem investir na gente, porque outras pessoas resolveram dar oportunidades pra gente. Então a gente tem que compreender que no fundo a gente não constrói nada sozinho, e no mundo de hoje, que é altamente complexo e que a gente precisa de pessoas ao nosso lado, menos ainda. Então você ter essa capacidade de criar bons relacionamentos com pessoas que você primeiro vai agregar valor para depois elas poderem te ajudar nessa troca, nessa reciprocidade, é muito importante para você ter sucesso na sua advocacia. O quinto ponto é esperar que as oportunidades caiam do céu. Infelizmente não vão cair. Se você está buscando um emprego, se você quer trabalhar em algum lugar, é você que tem que ir atrás disso. Veja, e não é só mandando currículo, muito pelo contrário, o currículo diz muito pouco sobre você, é justamente construindo essa marca pessoal, desenvolvendo os seus relacionamentos, o seu networking, para que você possa abrir portas, se mostrar como um profissional diferenciado. Olivia, mas eu estou no início da carreira, como é que eu vou mostrar que eu sou um profissional diferenciado? Com a sua postura, com a sua vontade de fazer acontecer. Isso faz toda a diferença. Gente, as pessoas podem até abrir portas pra gente e abrem ao longo da carreira à medida que você vai se mostrando uma pessoa interessada, uma pessoa proativa, uma pessoa que quer. As pessoas têm prazer de ajudar aqueles que realmente têm vontade, mas esperar que essas oportunidades caiam do céu, elas não vão acontecer. É você que tem que ir atrás dessas oportunidades para que de fato elas possam ser dadas a você. Você possa ter merecimento em relação a essas oportunidades e naturalmente também as pessoas saberem que você existe, que você quer aquilo. Não tem como elas descobrirem, é você que mostra esse movimento inverso. Então vai atrás. O ponto 6 que eu vejo como erro e eu quero trazer aqui é esquecer de fazer um planejamento de carreira. Olivia, mas um planejamento de carreira vai me travar. Nesse mundo, você acabou de falar que o mundo hoje é muito complexo, cheio de grandes informações e tá mudando o tempo inteiro. Eu vejo isso no seu conteúdo e tal. Com certeza, né? Não tenho a menor dúvida disso, mas é exatamente por isso que a gente tem uma noção dos próximos passos, dá pra gente direção. O maior problema no mundo de hoje é que a gente tem, o lado bom é que a gente tem muitas oportunidades, o maior problema é que a gente tem muitas oportunidades também, e dentro delas a gente tem que fazer escolhas. Se a gente não sabe o caminho que a gente quer seguir, a gente acaba ficando completamente perdido, sem saber os sims e os nãos que a gente vai dar na nossa vida. Quando a gente se conecta com nós mesmos, nos conhecendo, buscando aquilo que a gente quer em 3, 5 anos da carreira, já que você está no início, ainda não tem assim tanta solidez em relação de repente às suas escolhas, mas tendo essa visão de 3 a 5 anos, você pode começar a planejar seus passos para saber os sims e os nãos que você vai dar para a vida. Eu vejo um monte de advogado com imenso potencial, mas acaba não se firmando na carreira porque uma oportunidade surge aqui, outra oportunidade surge ali, e hoje o mundo, como eu disse, é das oportunidades. Então você ter esse senso de direção daquilo que faz sentido para você, não é sentido para as pessoas que estão ao seu redor. A carreira é sua.
A carreira não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do noivo, da noiva, da esposa, do marido, de quem for. A carreira é sua, é você que tem que saber escolher esse caminho para construir aí passo a passo de uma maneira sólida. A gente tem que se apaixonar pela jornada, por esse caminho que a gente vai percorrer, senão a gente não vai dar o nosso melhor. E o sétimo ponto que eu vejo como erro é não saber gerir o seu tempo. Gente, tempo é o recurso mais precioso e o mais escasso que a gente tem hoje em dia no mundo, com tantas oportunidades e com tantas chances e com estímulos que vêm de fora. A gente saber gerir o nosso tempo faz toda a diferença. É aquela questão, né? Tanto gestão financeira, que dinheiro é um recurso, quanto gestão de tempo, são coisas que deviam ser ensinadas na faculdade. Aliás, eu tenho um podcast que fala no meu canal de mentoria para advocacia, tem justamente um podcast falando sobre essa questão do tempo. Se você acha que você não tem tempo para nada, vale a pena você assistir, ouvir esse podcast que eu falo sobre isso. Mas é importante que você foque nisso para que você use esse recurso a seu favor. Eu vejo as pessoas com imensa ansiedade, parece que com 35 anos de idade, inclusive, né, sua carreira já, se você não teve sucesso ali, a sua carreira só vai daí ladeira abaixo, coisa que não é verdade. A gente pode ter, né, esse espaço para ir construindo, mas você saber gerir, para colocar esse recurso de forma direcionada, intencional na sua vida, sabendo as escolhas que você faz, realmente faz toda a diferença para os resultados que você vai ter. Então, esses 7 erros que eu queria trazer aqui para vocês pensarem se estão cometendo algum deles aí na sua advocacia. E, mais uma vez, peço aqui para você deixar um like, assinar o canal, compartilhar esse vídeo com pessoas que você vê que estão em início de carreira, seja colegas, seja colaboradores da sua equipe, do seu escritório de advocacia, do seu departamento jurídico, para que eles possam analisar isso e realmente ir atrás de tomar as providências para melhorar essa jornada da advocacia.